conflitologia, que é o estado ou característica da condição de contestação recíproca, encerrando o conflito, enfrentamentos, discussões, debates, opiniões divergentes, relações tumultuosas, gerações humanas diferentes e fricções de cabeças, com a profunda falta de entendimento entre duas ou mais partes. Agora, a conflitualidade, o conflitismo, os conflitos íntimos, a conflitopatia, a autoconflitividade, o conflito intrafísico, o conflito aproximação, o conflito evitação, o conflito aproximação, evitação, a heteroconflitividade, os conflitos interpessoais, os motivos conflitantes, os conflitos de interesse, os egos inflados, o papel da mediação de conflitos, o diagnóstico da conflituosidade, o desacordo, a discordância, a colisão de interesse, o litígio, o pleito, a competição, a hostilidade, o enfrentamento social, os debates, as altercações, as arrerias, as arruaças, a baderna, o bafafá, o balaio de gato. Tudo isso está dentro do processo da conflituosidade. Agora, no fim, nós falamos sobre, ainda lá dentro da patologia, as farofas no ventilador e o ato de chutar o balde. Agora, a conflituosidade entre as consciências é gerada pelas diversificações das experiências evolutivas, pessoais e grupais, exigindo, por isso, imensa sensibilidade e intercompreensão. Você vive predisposto à condição do pró-conflito ou do anticonflito? Sempre. Esse é o verbete 1283, 3 páginas, 42 logias e 10 máximas. Aí pode aumentar para 11 ou mais, aí divide o processo da fatologia, não pode? Na exemplologia também? Sim. Então quer dizer que são 12. 2, então são 13. Então tá. Eu vou colocar aqui que eu sigo vocês, que são as sábias dessa história. Agora aqui, pergunta. Qual seria o ponto mais sério da anticonflituosidade do ser desperto? Haveria alguma técnica ou ponto que ainda não abordamos, como deveríamos para evitar a conflituosidade? Olha, no ser desperto, uma das coisas que é bom a gente chamar a atenção é a conflituosidade íntima. Quer dizer, as autossuperações que ele procura das minuosidades desprezíveis. Que às vezes é muito difícil você ficar livre das coisas pequenas. Então isso aqui é uma das coisas do desperto. Uma vez eu conversei isso aí com uma consciência que me falou essa história. É uma coisa para ponderar mesmo. As minuciosidades desprezíveis, aquilo que ainda atrapalha ou atravanca a vida da pessoa. Eu quero dizer a vocês que eu estou com um relatório das visitas ao site da Tertúlia. No mês passado, houve uma pequena queda de mais ou menos 40 menos no mês de julho. Agora, mesmo assim, o total por dia, a média de 514 acessos. Tá certo? Agora, gente, outra coisa que eu queria falar é o seguinte. Hoje nós estamos falando de conflituosidade. O maior conflito que nós temos atualmente aqui, na nossa área, etc., é o conflito do vírus, do H1N1, com a humanidade, tá certo? Então eu vou ser obrigado hoje a falar as coisas mais sérias aqui para vocês, que eu estou com muitos dados na mão. Vamos começar para as mais suaves. SUS suspende cirurgias e internações no Rio Grande do Sul para atender demanda da gripe suína. Então, veja, cirurgias e internações, eles adiaram, porque é gente demais. Rio Grande do Sul, tá certo? Dá opção de dados aqui falando do assunto. Agora, Bahia anuncia a primeira morte por gripe suína no estado.
A morte da Bahia, estão falando aqui que já são 77 pessoas que já morreram devido ao vírus H1N1. Agora, o que eu quero falar mais sério é isso aqui. Esse é um processo praticamente que nós conservamos. Estava esperando checagem e etc. tal da história, desde ontem. Mas eu só falei isso aqui com os médicos e responsáveis. As pessoas aqui não devem ir a Curitiba. A situação da gripe em Curitiba, segundo o que estão falando aqui, é gravíssima. As funerárias e cemitérios de Curitiba já receberam autorização para trabalhar em turno de 24 horas, desde ontem. Os caixões deverão sair lacrados dos hospitais para sepultamento no máximo em 2 horas. Os sacos plásticos para embalar os cadáveres serão distribuídos aos hospitais. A estimativa de que serão 40 mil mortes em Curitiba com a gripe suína. Isso é nas próximas semanas. Vocês têm uma ideia, no HC tem 14 jovens na UTI que são saudáveis e estão com alveolite hemorrágica entubados no respirador. Agora, eles estão esperando, de novo, 40 mil é a estimativa de casos esperados para os próximos dias pelas estatísticas atuais. A recomendação para hospitais funerários é a informação vinda de um enfermeiro da Polícia Militar. Curitiba só tem 50 leitos de UTI no total. E a maioria está fechada, reservada para atender a gripe suína apenas. Quer dizer, do jeito que o Rio Grande do Sul fez. Então, seria bom divulgar, que é o que nós estamos fazendo, o alerta para que as pessoas evitem ir para Curitiba. Acho que está claro, não precisa explicar mais alguma coisa. Agora, isso que estão falando, que vão morrer 40 mil pessoas em Curitiba, Curitiba, você sabe que tem uma população de 1 milhão de pessoas. Então, aquele negócio deles falarem que isso aí atinge apenas 1% da população é conversa. Pela estatística, é mais. Tá certo? Então, isso aqui é uma coisa para se pensar seriamente. E eu peço, então, aos nossos amigos aí, para tudo que está marcado para Curitiba, cancelar por enquanto e esperar para ver o que vai acontecer. Os curitibocas estão passando aperto. Vamos pensar positivo em favor de Curitiba. A situação não está boa, não. Está séria. Agora, acho que Curitiba está, pelo menos, autoconsciente da situação. Para mim, deve ter muito outro lugar assim, que eles não estão tão autoconscientes, entende, alertas com a situação. Pandemia é pandemia, não se brinca com isso. O negócio é muito sério. Outra coisa, já estão registradas aí claramente aquilo que eu falei faz alguns meses, que possivelmente esse vírus é o mesmo da gripe espanhola de 1918, que eles deixaram escapar do laboratório. Tudo indica que isso foi feito nos Estados Unidos, através do Dick Cheney e a indústria dele. É aquilo que eu falei há muito tempo, há mais de mês eu já sabia disso. Mais de mês não, alguns meses, que o negócio já vem de algum tempo. E esse homem foi o mesmo que escondeu os dados do terrorismo e do terror e o processo vamos dizer, tudo aquilo que eles faziam quando pegavam um terrorista. Processo. Eles esconderam, os parlamentares americanos não ficaram sabendo o que esse homem fez. Ele era o vice-presidente, Dick Cheney. Agora, é o povo do Texas, né? Eles não são confiáveis. E junto com o Rumsfeld, que era também a turma do Pentágono. Parece que a empresa que patenteou o Tamiflu, o Rumsfeld, foi presidente dela. Pois é. E essa empresa já tinha problema, e ganhou muito dinheiro, teve uma opção de coisas, isso já na época do Bush, já tinha saído isso aí. Esse homem não é nada confiável. Agora, ele, Bush e o Rumsfeld, criou o trio do terror. Que eles falavam que tinha uma trinca do terror. Esse é que era uma verdadeira trinca, são esses três. Agora, um deles representava totalmente o Pentágono para fazer a articulação do processo. Para mim, tem judeu atrás disso aí, lá do Texas.
Eu sempre chamei que isso aí era a camarilha do Texas. Vocês já viram eu falar isso aqui? E que não sou só eu, outras pessoas já tinham falado, a camarilha do Texas. Agora, tudo é por causa do processo de dinheiro. Vocês sabem que é o Texas que tem o processo do petróleo e aquele negócio todo. Por exemplo, eles invadiram lá o Iraque para pegar o petróleo e colocar só os amigos deles para distribuir o petróleo. É que depois o negócio deu na cabeça deles. Mas tudo era gente do Texas. Na ocasião saiu tudo isso. Eu acompanhei isso tudo, porque eu estava até procurando dados para escrever sobre esse assunto, sobre o pacifismo. Então agora nós estamos vendo esse problema desse vírus. Isso aí não é fácil. Agora, gente, começou a mexer com esses negócios antigos, eu tenho receio. Eu mesmo já falei, por exemplo, esse negócio deles quererem fazer um dinossauro vivo de novo, quer dizer, é uma loucura, né? Agora veja, é gente da baratosfera mesmo. Vocês veem que as Conréus são imprevisíveis. A gente nunca sabe até onde elas vão com a loucura. Esse negócio de dinossauro, brontossauros e outra coisa mais, eles estão falando nisso há muito tempo. Os megatérios, entende? Os térios e os áureos. O senhor viu aquela notícia que a Fiocruz está fazendo um remédio similar ao Tamiflu? O senhor confia no remédio do mesmo. princípio ativo? Não, parece que o princípio é esse mesmo. Eles estão sérios. Parece que o negócio funciona. E outra coisa, isso não é tão difícil depois que fez. Não, né? Agora, o remédio tem vários componentes, é tanto que o nome é enorme. O Cefir, lá, vai terminando, o negócio é enorme, que é a vacina. Agora, é o jeito, né? O negócio precisa de ter o Tamiflu aí, disponível, né, para o povo, por qualquer Então, hora. o senhor acha que esse remédio que eles estão Isso é igualzinho a pessoa que tem uma capacidade, ou possibilidade, ou uma predisposição para ter infarto. Ela tem que ter um isordil perto dela. A mesma coisa é o caso aí, você está entendendo? Mas o senhor acha, então, que esse remédio substituto não está substituindo ainda o Tamiflu? Não, parece que é a mesma coisa. É a mesma coisa. Ele se equivale. Parece que funciona. Vamos ver a atuação dele, né? Agora precisa de ver isso na prática. Eu gosto de ver tudo depois, porque eu não estou lá, não vi, não estou no laboratório, não examinei, como é que é. Agora, essa é a situação atual, vivendo e aprendendo. Tem muita coisa dessa que vocês nunca passaram por isso. Agora, eu nessa vida também não passei assim, não, porque eu vi muita coisa de praga, peste, mas coisa mais assim, localizada, menor, mais acanhada. Agora, essa aí não, o negócio é maior, né? Agora, eu penso que isso pode piorar mesmo, agora no inverno, no norte, que isso pode piorar. Mas o que está falando aí? Tem mais alguma coisa, Lógico? O Rumsfeld deixou essa empresa para ser o secretário de defesa do Bush, quer dizer, ele saiu direto da empresa. É isso. E que o Tamiflu, ele é para atender gripe aviária, gripe suína, quer dizer, eles já tinham toda uma previsão nesse sentido, né? E aí estão mostrando também todo o processo de orçamento dos Estados Unidos, que foi para comprar o Tamiflu já há alguns anos, na época da era Bush. Vocês sabem que os americanos, esse povo aí, já mandaram gente no Brasil para colocar bicho, né, para acabar, né? Foi assim que eles acabaram com o cacau. A questão da vaca louca. Cacau lá, Ilhéus, aquele negócio todo. O americano faz isso. Uma outra coisa, na Segunda Guerra, eles falaram que foi os americanos que andaram destruindo algum dos nossos navios para que o Brasil entrasse na guerra. Isso tudo tem. A gente não sabe como é que é. Vocês têm que lembrar que a técnica aí é judaica, é o pan-judaísmo. O segredo é a alma do negócio, eles não vão falar. A coisa mais séria em matéria de camuflagem é na guerra. Pensa nisso. Agora, para eles é guerra constante. Eles nunca saíram de guerra nenhuma. Eles são sempre belicosos na história. Porque não perdoa ninguém, nem nada. O negócio é assim, eles estão contra o mundo. Não há nacionalismo. Pensa bem nisso. A situação está aí. Agora, veja, eles não conseguiram 6 milhões, eles calculam que foi o morticínio do Holocausto, que é o Shoah. 6 milhões. Está cheio de neonazistas ainda até hoje. Quer dizer, eles não conseguiram convencer
com tanto sacrifício, a condição deles. Eu penso que o pan-judaísmo tem que fazer alguma concessão, não é isso? Mas eles não fazem. É a lei de Italião. Como é que fica? Eu não estou vendo saída nisso, não. Nós estamos vivendo um impasse bem claro. Outra coisa, quantos anos depois da guerra? A guerra acabou em 45, o negócio está tudo aí. Os negócios de nazismo e a situação toda está toda aí viva. A Segunda Guerra está tudo aí. Como é que é isso? Quer dizer, com todo esse sacrifício, eles não conseguiram convencer da posição deles. Você está entendendo? Agora veja, para mim, atrás disso tudo aí tem judeu. E olha, não é o Henry Ford que está falando aqui, sou eu. E outra coisa, não é o Henry Ford antes da Segunda Guerra, não. É em 2009. Como é que é isso? Agora, gente, nós vamos ver então esse recrudescimento dessas bobagens da Idade Média toda, não só de judeu, mas da Igreja Católica, os problemas, por exemplo, islâmicos, negativos. Nós vamos ver isso tudo aflorar. Isso faz parte do serviço atualmente. Agora, quero ver se a máfia lá da Sicília não apareça também, porque esses aí nós vamos dar uma rasteira nele. Plano que o senhor... Oi? É isso que o senhor falou, 75. Que ia piorar tudo até... Né? Ah, está na cara, Tá na né? cara. E até agora já mostrou isso aí bem claro. Né? Vamos ver agora como é que fica, por exemplo. Tem que ver a China com o processo da ditadura. Como é que vai ficar isso? Tem que ver a Índia com a explosão demográfica que eles estão sofrendo, a pobreza, etc. Como é que fica isso? Está faltando um Gandhi na Índia para fazer o que o Gandhi fez com a Índia mais a Inglaterra. Agora precisa de aparecer um indiano para fazer o que o Gandhi fez com os próprios indianos. Entendeu? Mostrar que a Satiragaya, ou seja, a não violência, para acabar com o processo da raça e dos intocáveis. Tudo isso está faltando aí, ó, a coisa para chegar. Uma outra coisa, a gente não sabe como é que vai estourar as coisas também na África. Né? O jeito que estão as coisas, como é que fica? Você já viu que na América, lá na África do Sul, quem está criando problema com o governo são os próprios pretos, né? A corrupção violenta do negócio, porque eles não tiveram educação, né? O negócio não é fácil. Aonde falta educação, dá isso. O problema é mais difícil. O partido do Mandela está à frente da corrupção inteira. Agora, o Mandela já tinha problema. Ele foi terrorista, até um certo ponto. A mulher dele tinha um problema lá também, né? Tinha as coisas esquisitas, né? E por aí vai. Agora, vocês têm que lembrar o seguinte, tudo é o primarismo cultural. É o condicionamento cultural. Isso tudo influi demais. Na questão, por exemplo, da miséria, a África do Sul. Na questão da riqueza, o Texas. Vocês estão vendo aí, ó, o condicionamento cultural desses caras todos. Bem claro. Uma coisa ajuda a outra, tá certo? Uma alta, a outra baixa. É um fato. Dinheiro. É a miséria e a opulência. A opulência do Texas, quer dizer, o JR. Vocês lembram do JR? Dallas. Até que ponto essa conflituosidade do vírus com a vida humana não denotaria a economia dos males? Sim, tudo é, né? Eu acho que tudo tem economia porque podia ser pior. E tem aquela história que eu falo, isso também passa. Vamos esperar que passe, vamos ver o que é. Valdo, a proporção de com os réus, ela tende a aumentar. Você falou até certo ano para frente. Ela vai aumentar de acordo com a população agora. O percentual de com os réus que tem renascido é maior, e ainda vai ser ainda a temporada boa. E o que pode acontecer com a conflituosidade assim maior, de uma guerra maior, terceira guerra? Existe a possibilidade?
Olha, do jeito que as coisas estão aí, eu não ponho a mão no baú, nem na lareira, nem no fogo, nem nada. Tudo é possível. Mas nós vamos pensar positivo, né? Com a humanidade, é preciso de vivenciar para a gente ver como é que é. É difícil. Agora, a reurbanização, ela está atuando também no contrafluxo. Estão tentando ver se segura isso tudo. Agora, por exemplo, dentro desse processo, nós estamos aqui numa ponta disso, né? Procurando expor. Mas o nosso processo ainda é muito pequeno. Nós somos uma minoria minúscula, micro-minoria minúscula, como eu chamo. Então, que é uma redundância, né? Micro-minoria minúscula. É que ainda não pode pôr menor. Vocês, eu estou quase pondo nanotecnológica. Entende? Que é para o povo entender, né? Mas a reurbanização a nível de serenões, sei lá, eles vão atuar... De qualquer maneira, nós estamos dando algum exemplo aqui de saber dessas coisas e conseguir sobreviver. Então, nós estamos sobrevivendo, nos defendendo perante os processos das ideias, nos defendendo contra os vírus, né, igual esse que está aí graçando, nos defendendo contra a invasão industrial nos remédios e nos alimentos. Olha o tanto de alimento pervertido que tem por aí, a subversão dos remédios, olha o tanto. E a gente está conseguindo sobreviver nisso. Então, nós já somos cobaias, estamos tentando sobreviver na situação. Mas isso que estão falando do Ramsfield, ele tem a ver com... Ele está, vamos dizer, promoveu esse vírus aí, sei lá, expandiu, espalhou. Ele foi um dos que mais incentivaram a guerra. Já mataram muita gente por causa disso. A guerra, Afeganistão, Iraque. Na guerra eu sei, mas na questão do vírus, estão colocando que ele espalhou esse vírus. Pois é, não, o vírus é um deles. Agora veja, eu estava estudando também o ebola. Esse é que eu tenho medo também. Eu falei isso, então, quer dizer, eu não confio em nada disso. Eu não confio em proteção de laboratório nem de hospital. Em tese, nada disso é confiável. Você tem que ver o que é, onde você está, como é que é. É um perigo. Vocês não viram, gente? Vocês querem coisa mais óbvia e burra, total, do que essas toneladas de lixo que eles mandaram da Inglaterra para o Brasil, cheio de material de hospital. Veja, se abrir um contêiner desse, ficou alguma coisa aí. Como é que fica? Como é que eles iam saber o que tinha dentro se eles não abriram? Eles devem ter aberto. Agora, era o caso, por exemplo, de fazer pesquisa, onde é que estavam os estivadores que trabalharam no porto, aonde isso foi aberto, se pegou alguma doença diferente. Mas é que na medicina não há ligação nos processos. As notificações são sempre nunca são super notificações, ou notificações exatas dos fatos que acontecem. Lembre-se, a medicina é uma técnica. Isso não é ciência ainda não. É só eu que eu geralmente falo que é técnica. Vocês já notaram? Todo mundo fala que é ciência, que não sei o quê. Antigamente ainda tinha um processo dentro da cirurgia que é a arte médica. Ainda tinha isso. Agora eu sempre falei que é uma técnica. Cada um faz o que pode. Eu estou tentando expor a situação. Espalhamento de vírus na história aí, você tem algum antecedente de que já houve isso? Não? Já, agora, o meu problema é o seguinte, eu estava no movimento espírita, na sessão de desobsessão, vinha aqueles caras falando, nós estamos preparando para disseminar o vírus, a peste e a praga vai chegar, e não sei o que. Eles falavam tudo através dos médios. Isso é a década de 50. Agora, naquela ocasião tinha de tudo, né? Porque o povo esperava que o mundo ia acabar, né? Estava todo mundo pulando o rally-galho. Porque o mundo ia acabar por causa da guerra, por causa da bomba atômica. Agora, a bomba atômica calou muita gente. Mas agora, vocês viram que recentemente
Israel falou que se for atacar, que vai atacar primeiro é Teherã, e liquidar com Teherã. Vocês viram aqui, tirar do mapa. Já mandaram um aviso para lá. Como os Estados Unidos é que está segurando isso. Eles têm bomba. Como é que fica? Será que os dois já têm bomba? Israel tem bomba, mas não reconhece publicamente que tem. Mas todo mundo sabe que tem, bomba atômica. Agora, o Irã também tem? Já não sabe. Agora, bomba suja, se eles começarem, eles vão começar com bomba suja. Se for mesmo bomba suja, é a maior besteira. Por isso que Israel nunca atacou com bomba. Por quê? Se joga lá, o vento leva as coisas para eles. Como é que fica? É o tiro pela culatra. Fora a Coreia, É né? o ricochete. A Coreia testando esses mísseis aí. Por exemplo, o Japão nunca deve ter tomado nenhuma atitude com a Coreia do Norte, porque tudo é perto, é o ricochete. Toca lá, o negócio vem. E outra coisa, o Japão é difícil, porque é o mais concentrado em matéria demográfica. Agora, por exemplo, muita gente não tem receio, não é da Coreia do Norte. Isso agora falando do ponto de vista da política, no caso aí a política belicista. Os americanos, por exemplo, tem muita gente que acha que os judeus americanos, eles não têm medo nem da Coreia do Norte e nem do processo do Irã. Nada disso. O receio deles é com o Japão. Porque o Japão, eles são capazes, em 2, 3 anos, de fazer qualquer coisa mais do que qualquer outro país desse. Entendeu? Porque são os mais determinados que existem. Eu estive lá, eu conheço a turma. Não é de brincar. Agora, eles estão seguros por quê? A turma toda que está lá, naquele conselho de defesa, aquele negócio todo da ONU e outras coisas mais, eles não deixaram até hoje, desde a Segunda Guerra, que o Japão tivesse armamento novos. Agora, por exemplo, se deixar em 2, 3, 5 anos no máximo, eles tomam conta de qualquer coisa e eles são capazes de superar esse negócio todo aí e criar problema para todo mundo. Os americanos têm receio, é do Japão. A maioria. A China, para mim, eles não têm tanto medo. Nem a Índia, com toda a população. O problema todo é Rússia, isso tudo é secundário. A Rússia eles não se entendem nem entre eles. Entende? É muito mais problemático. E a Alemanha, eles não têm... Agora, o Japão é um outro problema. Devido à capacidade de agrupamento, você está entendendo? O problema de reunião. Ele é aberto, forças. O Japão é aberto, tem inteligência própria e tem dinheiro. Né? Não é só isso, eles têm população. Você esqueceu disso também, a população deles também é alta. E outra coisa, é uma terrinha desse tamanho assim. Ó. Se todo mundo no Japão saísse na rua, não ia ter espaço. Em certos lugares. Por exemplo, Tóquio é assim. Isso todo mundo sabia disso. Essa piada começou, foi lá em Tóquio. O Ginza. O Ginza é isso. Se todo mundo sair, não tem espaço para o povo. Vão atropelar, vão ter que fazer gente empilhada, um em cima do outro. Agora, gente, tudo isso faz parte do tema de hoje, nós estamos falando aqui, que é a conflituosidade. Nós temos que diminuir a conflituosidade generalizada, quer dizer, tudo que existe por aí. Agora, o ideal é começar com o pequeno, depois o grupo, para depois pegar a coletividade, vai pegar o país, depois o continente e por aí afora. Professor. Então, é necessário dar um jeito nisso. O senhor pode falar, então, sobre a relação da autoconflituosidade com a geração da conflituosidade em geral, no planeta? Pois é, não. O ideal é a gente diminuir a conflituosidade aonde nós estamos. Isso aí já começa a aliviar o holopensene terrestre. Porque o problema todo é o holopensene. Na hora que tem guerra, esses conflitos armados, isso mantém o conflito no ar. A energia está aí negativa, isso aí é muito negativo. Então, se reduz o processo pessoal e grupal, vai reduzir o coletivo grandão, entende?
Você pode falar sobre o papel da mediação de conflitos? Olha, a mediação de conflitos é a melhor coisa que tem. Que isso é muito importante, todo mundo devia de entrar nisso, e devia de ter, por exemplo, órgãos especializados, mais do que a ONU já criou até hoje, sobre mediação de conflitos. Que o Vieira de Mello trabalhava nisso. Precisava de ter uma legião de Vieira de Mello para poder funcionar e fazer essa, vamos dizer, a consolidação da harmonia, entende? Fazer a reavaliação dos interesses das coisas, enfim, fazer a pacificação. É o negócio do deixa disso, é do entendimento. Isso aí é que eu vejo que seria importante. Agora, gente, eu estava pensando hoje e queria tirar um partido aqui de vocês, usar vocês, como eu sempre faço, quer dizer, explorar vocês. Eu quero, ou pretendo, ou penso em fazer um verbete que o nome seria suprimento vital. Esse estudando do ponto de vista da intrafisicologia. Agora, eu queria perguntar para vocês, o suprimento vital, no caso que eu quero dizer aqui, seria, por exemplo, a defesa existencial que você tem, a manutenção da sua vida, a manutenção vital, a sustentação, por exemplo, da vida. Então, por exemplo, eu arranjei até agora, pensando aqui, o seguinte, isso na ordem de importância, de relevância lógica. Suprimento. Vocês sabem o que é suprimento, não sabem? Então tá. Suprimento vital. Então veja. 1. Energia consciencial. Sem energia não dá para a pessoa viver aqui, porque essa vida é energética. 2. Oxigênio, que é esse que mantém o processo do corpo, sangue, pulmões, líquido, circulação e tal. 3. Água. O corpo é constituído de mais de 70%. Tem gente que acha que é 80% de água. Sem água, uma casa sem água é uma tapera, é uma ruína. 4. Alimentação. São os nutrientes que a pessoa precisa. 5. É o processo da afetividade. Há um alimento afetivo, que é o problema da energia, mas já do ponto de vista interpessoal, quer dizer, é o convívio. Aí entra a sexualidade, entra a opção de coisa que a pessoa precisa. 6. É o processo da proteção corporal, por exemplo, somática. A roupa que você usa, o sapato, etc. Tal. O Arlindo que está com cachecol, por exemplo. Agora, 7. Eu acho que aqui precisava de colocar também o sono natural. Uma pessoa que ficar sem sono, ela torra. Agora, eu quero saber o seguinte, o que mais? Hein? Imunologia? Não, mas imunologia não é suprimento. Não. O sangue ajuda mais nisso aí, a energia é suprimento. Eu estou falando é o suprimento. O que mais? O que vocês acham? Que na mesma linha da afetividade, não teria alguma coisa assim de alimento intelectual? A pessoa precisa saber coisas para poder sobreviver? Conhecimento, sim, alguma coisa assim? Você está falando mental somaticamente, o alimento mental somático. Alguma coisa nesse sentido. Nós temos que ter... Agora, nenhum desses aqui exitar isso, eu acho que tem um desses que entrou. A alimentação, eu falei, os nutrientes. Mas eu não falo nisso, Waldo, eu falo assim de informação. Não, uma pessoa mas que não... um monte de gente que é burro a vida inteira e consegue sobreviver. Sim, mas alguma informação a pessoa tem que ter para sobreviver, Waldo, eu digo nesse sentido. Veja, não precisa ser isso aí erudição, é informações. Essa informação que você está falando é a proteção corporal e a afetividade, que é o convívio. Mas a proteção corporal, você falou roupas, coisas assim. Eu falo assim, a informação necessária para a pessoa conseguir levar a vida sem se machucar. Vocês acham que isso é um suprimento? O tema polêmico, o sol. Eu pensei também. Sol? Não, sol eu já falei, sol você vive sem o sol. Não, eu pensei na Tem um iluminação. monte de gente que vive em caverna. Mas não é necessário...
Vivo debaixo da terra. Mas Olha para só. fotossíntese, Eu pensei na iluminação. Sei, mas isso aí faz parte da própria, um dos tipos de energia que a Terra tem. Ela tem várias energias. Eu pensei na iluminação. São 7 básicas que eu falo que nós temos Isso aqui. tudo que você falou, Val, Pois é, Eu energia pensei na elétrica. Isso tudo energia. que né? você Energia falou. elétrica é coisa nossa, que a gente criou. A pessoa não precisa viver com energia elétrica. por exemplo, a Mas a questão, iluminação. a questão que o Everton levantou. Uma pessoa em coma, ela não tem informação, entraria nisso que você está falando, quer dizer, E ela vive. e ela vive. Então, mas aí entrou aqui, ó, a afetividade. Mas entrou na afetividade, o item negócio aqui é 5. sério, gente. Não foi informação, Agora, entendeu? na alimentação tem nutrientes. Um oligofrênico é a somáticos e mesma mentais coisa. somáticos. Mas, Valdo, olha só, o ser humano não se diferencia das outras espécies justamente pela capacidade racional? Isso não seria um ponto que teria que Mas estar uma constando? pessoa em coma, Não, a Nara, pessoa, Depende de outros ela já níveis. vem Então, com tá no raciocínio, item cinco. ó, Não é a mesma coisa. O nível de racionalidade já nasce com a pessoa, é inato, é congênito. isso é Isso é dela. experiência do passado, ela não Então, adquire aqui não. Isso não é Ela suprimento. adquire Não diz que ela aqui a adquire. ilustração, Não disse que ela burilamento. adquire, disse que ela precisa para sobreviver. Mas isso não é suprimento. Não, isso não é suprimento. Eu quero que vocês me entendam, suprimento vital. Por exemplo, esses 7 aqui, eu acho difícil da pessoa não viver. Vamos repetir A tudo. iluminação, professor. Energia consciencial. Se não tiver energia, nada funciona no corpo, a pessoa não consegue. Oxigênio. Se você parar aqui assim, ó, é questão de minutos, o cara morre. Alimentação, nutriente do corpo, da Água. cabeça, etc. É preciso colocar alguma coisa, porque se isso para, acaba a pessoa morrendo. É o que acontecia, por exemplo, com pouca alimentação nos campos de concentração. O povo virava palito e morria. Eram verdadeiros cadáveres ambulantes. A água. Sem água é a questão de... Você sabe que uma pessoa sem água, ela morre mais depressa que uma pessoa sem comida. Né? Agora, afetividade. É necessário convívio para a pessoa não meter uma bala na cabeça ou morrer ou qualquer coisa. Ela tem que ter convívio. Se ela ficar isolada demais, o autismo, por exemplo, ele pode levar para um problema que a pessoa se perturba e dá o suicídio. Agora, proteção corporal. É preciso de haver uma proteção. Não é bem o sol, é preciso a gente proteger mais do sol do que o sol, a gente receber o sol. Professor Valdo, a iluminação. É o que não acontece necessário. comigo atualmente. A iluminação. a pessoa vivendo no local. Iluminação, isso é secundário. Eu conheci um monte de cego que chegava mais do que eu. Eles vivem dentro de uma escuridão permanente. Não, professor Valdo, mas é a iluminação que, por exemplo, as plantas têm a fotossíntese, tem a... Sei, não é o que é. Sem a iluminação, morre. Mas o suprimento vital não é para nós, O mas cego não enxerga a iluminação, mas ele não deixa de estar iluminado. a gente não sabe, né? Mas não é direto. Eu quero a coisa direta. Até agora eu achei 7. E gravidade, entra? E o sono é uma coisa também séria, porque se uma pessoa passa muitos dias sem sonar, acaba embirutando, fica doida, ela morre. Dá alteração. É por isso que eles falam que o sono é a segunda morte, né? É Professor um Valdo. tipo, é uma morte. E gravidade. Gravidade. A gravidade é um negócio sério, mas veja, nós poderíamos considerar a gravidade como suprimento. Não. Os O que você acha, Flávio? astronautas às vezes ficam um tempão sem gravidade. Astronauta fica sem. Numa missão espacial, por exemplo. Não requer E outra gravidade. coisa, eles vão perdendo os ossos. Vai acabar morrendo com o tempo. Sem gravidade, entende isso? Mas é que a gravidade já faz parte de tudo por aqui, né? Onde nós estamos tem gravidade. Não, é que eu em fiquei qualquer pensando lugar. assim, Se você que- sair desse planeta e ir para outro, tem gravitação lá também. Não, mas se fosse fazer Necessidades uma fisiológicas básicas. Necessidades fisiológicas básicas. A pessoa não vai ao banheiro, a pessoa... Não, mas isso é óbvio, mas isso é Não, não. consequência de tudo que Mas- tem, não é suprimento. Mas Aqui, esse suprimento aí seria papel higiênico, isso é bobagem. Isso aí é a parte terminal do processo. O suprimento vital, ele está na parte inicial do processo. Vocês estão começando a entender? Mas o que ele eu vai- quero mas se dizer? ele não for- Hein? Me conta, além dos 7, o que mais? Vamos aí, vamos ver. Cabeças acima. Valdo, o anticorpo não pode entrar nisso? Anticorpo. Sem anticorpo a pessoa não sobrevive. Mas isso é a própria imunidade do corpo, né? Isso aí é o problema, está dentro
aos emunctórios, ao processo da alimentação, a proteção corporal, o sono natural, está tudo nisso. Eu já coloquei o sono, porque o sono é o alimento. É um negócio aqui, eu não vi jeito de tirar, como suprimento. Agora, gente, vocês já leram muita coisa por aí, vocês não leram nada disso. Agora, ó, isso é na sua área. Ô, Roberto, você não vai falar nada? Eu não ouvi nenhuma conversa para esse lado de cá. Os esquerdistas aqui não falaram nada. Como é que é? Não tem mais nada com você? Tem hoje toda uma linha teórica das necessidades humanas, né? Necessidades humanas básicas. Por exemplo, eu te pergunto, nós temos 9 bilhões de bactérias. Seriam suprimentos vitais para a gente? Tem gente que acha que é. Pode ser. Talvez a bactéria que seria o oitavo. Sem bactéria, a pessoa morre. Se tirar as bactérias todas do corpo de uma pessoa, ela vai embora. Eu não estou falando de coliformes fecais, nada disso não. Tem coisa muito pior do que isso. É a proteção, por isso que é que eu não coloquei aqui. Mas as bactérias estão nesse meio. O que mais? Hein? Ele repensou. Isso é que chama repensenizar. Não poderia entrar aí também alguma coisa que fizesse menção à questão de remédios? Porque a pessoa, qualquer um, a vida toda, em algum momento tudo precisa. Tudo isso nós estamos falando, Loche, tudo é remédio. Mas a questão... Todos os suprimentos vitais são medicamentos. Mas tem sempre alguma coisa, a pessoa vai passar por algum momento, alguma doença, que para sobreviver sem o remédio... Escuta, não é. Agora, veja, eu criei um problema para vocês, vocês já notaram? E, parece que é uma surpresa, porque vocês não estavam esperando essa ideia nesse sentido. Não é? Não criou problema para você? Agora, você nunca leu lá na sua história natural, a biologia, a botânica, zoologia, etc, 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 nada sobre os suprimentos vitais básicos, quais são? Esses 7 é que eu acho. Tem um aí que não tem lá na sua, que é a energia consciencial, que eu acho que é o primeiro. Valdo, tem uma teoria que se aproxima nisso, que é, em cima dela, que é baseado o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, que a ONU utiliza e tal, para fazer aquela questão de comparação de países. É baseado justamente na teoria das necessidades. Vê se você acha algum item que escapou do 7. Não escapa, não. Isso aí é duro. Acho que você colocou um item a mais aqui, os outros, até certo ponto, tem, mas energia consciencial, por exemplo, não aborda... E a energia, para mim, é essencial nessa dimensão, eu sempre achei isso. Agora, com isso aqui, nós temos suprimento vital. Qualquer hora eu passo isso aí para vocês. Bem, Valdo aqui. Essa questão, por exemplo, não tem nenhum banco de órgãos ou de doação que poderia entrar como suprimento aqui? Sei lá, banco de sangue, banco de... Você sabe, eu já estudei esses bancos, nós já trouxemos aqui, né? Porque, por exemplo... Até hoje parece que eu estudei uns 10, parece, tem 9 ou 10. Tem um monte. Mas veja, tudo está aí dentro. Vocês lembram de algum diferente? Suprimento energético, que seria proteção corporal? Proteção corporal, né? Não, suprimento energético. Suprimento energético, né? É porque para manter o cara vivo, né? Aspecto, aqui tem coisas que se equivalem, mas na prática elas são diferentes. E a química? Hein? A química do organismo, que tem? Ela supre também, por exemplo, os neurotransmissores. A química está aqui, em várias coisas, tudo é química. Oxigênio é químico. Aqui, oxigênio. É que eles vão precisar de É um processo bioquímico. Professor, aqui no tem o item da afetividade que você inclui o intercâmbio, né, o interconvívio. Esse daí já abarca toda a questão de bactérias, fungos. Assim, não é só bactéria, também tem, por exemplo... Aqui na minha aqui está isso aí. Os micro-organismos, de modo geral. Então, a sexualidade. Aí esse interconvívio... Se a gente não falar em sexo aqui, tem gente que vai falar, não, mas falta o sexo, que isso é um alimento. Tem uns caras que são sexólicos, doidos. Mas o problema é esse. Agora, a bactéria, ela entra mais nessa afetividade mesmo, que é a convivialidade, é o convívio que eu coloquei aqui, a convivialidade. Valdo, na questão oxigênio,
não seria melhor botar ar, porque... Água? Ar. Ar? Porque não. o oxigênio faz parte processo do ar, mas não é só... porque nós estamos na Terra. Não é só oxigênio. O que eu estou falando o aqui é na corpo Terra. precisa de outros... Não, o oxigênio é que é o básico. Isso aqui é uma vida de oxigênio. Sem oxigênio, você está no buraco. É o ar em geral. Não é, não. É o ar porque tem o oxigênio. Professor, eliminar quem as manda é o tensões. oxigênio. Vocês estão entendendo que eu quero chegar é no core, no cerne, é no megafoco, é aquilo que interessa. O resto é secundário. Tanto é... Eu não quero o círculo de fora, eu quero só a mosca, 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 mosca. Entendeu? Tanto é que uma pessoa, quando vai fazer mergulho, ela fica com a questão do oxigênio, né? Lógico. Um mergulhador ou um astronauta, a mesma coisa ali. Gente, isso é o óbvio. É o oxigênio. O problema da fisiologia está tudo baseado nisso. Valdo. História natural, biologia humana, bioquímica, tudo é a mesma coisa, biologia. Eu ainda acho, queria retomar a questão da informação básica. Você tem por exemplo, toda a liberdade de uma pessoa se em posicionar. coma, ela não está vivendo, ela está vegetando. Não, mas nós estamos falando aqui de vida, de afetividade. Mas a pessoa lá deitada em coma, ela não está... Ela não é consciente, ela é consciente. Mas a pessoa em coma, ela não está usufruindo, se relacionando na intrafisiologia. Mas não foi isso que ele perguntou. Ok, mas diante da minha linha de raciocínio, o coma não entraria aí. Eu estou falando informações... E um oligofrênico? Eu concordo. Estou falando informações vitais. Mas o coma é um tipo de vida. Eu sei, mas nós... mas eu entendo que nós estamos falando... hibernal, mas mas eu estou falando hibernante. Seria uma exceção. Eu penso que nós estamos falando mas aqui... Veja, mas para mim, a coma não é uma das 7 aqui, não. Mas Então, ele entra como item das outras coisas. Exato. 7. Mas eu penso assim, que nós estamos falando... Eu quero um item que seja fora do 7. Isso, quer dizer, Isso, pelo que você então, está fazendo... Vê se me arranja. Então, olha só, suprimento Tudo vocês vital... falaram, vocês tangenciaram, bateram perto. Mas essa questão da Next informação... door, aproximação simples, tem vários nomes para isso. Olha só, Valdo, se a pessoa não souber, por exemplo, lá, como é que faz fogo, são informações vitais para a pessoa conseguir se manter viva. Everton, se a pessoa não sabe como é que funciona, um oligofrênico. mas o oligofrênico, ele precisa de alguém para fazer as coisas para ele. Aí ele não é sozinho não vive. suprimento, não. Isso aí é problema da experiência pessoal. A experiência pessoal não é suprimento vital. Você está falando, Valdo, das Eu não informações posso colocar básicas, como- aquelas suprimento é elementares. aquilo que vem de fora para a consciência. Então, informação. Mas, por exemplo, alimentação, se a pessoa não sabe como... Inteligência é da consciência, não tem nada a ver com isso. Mas eu digo informações básicas para ela poder... Pois por exemplo, mas não é. Everton, I'm sorry, não é. Professor. Professor? Não é. Aí eu vou retomar ali. O da, Puede hablar. professor, o que a Rosa falou, que eu falei no início, que é a luz, se fosse totalmente trevas, seria uma outra questão. Agora, aqui nesse planeta, a gente necessita de luz, no planeta Terra. Não seria um item para sobrevivência? Não. Não? Não é um suprimento vital. Só queria Não colocar é um aqui para a suprimento Magali, vital. quando fala A de energia luz... consciencial é isso que você está falando. Então, tem energia consciencial, mas no planeta Terra não Pois é, vai precisar. mas a energia não, consciencial. ficar sem luz total. Aqui, a energia digamos, sem luz consciencial total. envolve essas energias todas que tem por aí. Entendeu? Sim, não, eu concordo, até porque todo movimento, até na biologia, Agora, você sabe que a célula ela vive Uma por coisa alguma energia. séria, Mas que é bom a gente esclarecer também, viu, Everton? Ela Olha trabalha só. através. Viu, Everton? Escuta essa. Nesses 7 itens, existe um que é a energia consciencial, que é um suprimento vital que está dentro e fora da pessoa. Ela mexe na energia imanente e põe. Por isso que lá na biologia não tem nada. A coisa mais séria que eu quero chamar a atenção aqui é justamente a energia consciencial. Você está entendendo? Agora, veja, vocês até agora não mudaram nada da minha abordagem. Eu não posso mudar nada. Valdo, vocês estão enriquecendo os dados que eu tenho, mas não acrescentaram niente. Outro calor. A luz, eu acho que entra. O outro item, então. Estou falando aqui, a questão do calor. Né? O calor, se
sim, nessa dimensão intrafísica, se não houver calor... Está dentro da proteção corporal. Da o quê? Está dentro da proteção corporal. Não, mas eu estou falando assim, por exemplo, me inspirei no que ela falou ali. Por exemplo, se não tivesse o sol, não haveria calor. Sei, e a Terra esfriaria. Isso é da fisiologia. Não é? Isso é da fisiologia, não tem nada. Não é suprimento vital isso aí. Agora, ó, eu já notei, então, minha conclusão a respeito de vocês depois desses minutos. Vocês não são bons de suprimento, não. Professor? Vocês não estão entendendo bem o que é suprimento com essa situação toda. Vocês estão confundindo tudo. Professor? Ó, tem um monte de sugestões. Vamos ver se a turma lá fora está mais inteligente do que vocês. Professor, o senhor está me ouvindo? Boa tarde. Falou? Boa tarde. Alô? Está muito perto aí, está dando som aqui. Eu estou ouvindo. Certo. Eu tenho uma sugestão. É a questão do uso do mental som em relação à técnica. Vocês estão ouvindo? Nesse caso aí. Falando? Eu não estou ouvindo isso. Mental som. A técnica envolveria vários desses itens, assim. Já foi falado, quem defendeu o mental som é o Everton. O Everton, você riscou do mapa. O Everton já riscou do mapa. Agora, ó, deixa eu atender aqui umas perguntas que tem, depois nós vamos pegar essas do suprimento vital. Fatologia, segunda linha. Poderia falar sobre o conflito intrapsíquico? Conflito intrapsíquico é esse que eu estou criando aqui com algumas pessoas nesse momento, a respeito de suprimento e não suprimento. Quer dizer, essa é a realidade que está aí. Isso é o conflito intrapsíquico. É aquela pessoa que não quer errar mais, no entanto, ela torna a errar. Ela não consegue superar o processo. Esse conflito é um dos mais comuns que tem, que é o que eu estava falando aqui sobre o problema. Por exemplo, o desperto, ele ainda tem esse conflito intrapsíquico perante as coisas pequenas, mas que ainda criam problema para ele. Como e quais seriam os principais conflitos íntimos e sociopolíticos que passariam uma consciência extraterrestre, ressomando pela primeira vez nesse planeta? São todos os conflitos que dizem respeito à inadaptação do psicossoma, que ela está habituada há milênios para arranjar um psicossoma diferente do planeta que ela está vindo. Isso aí é que é o maior problema. Foi isso que aconteceu com a EM. De modo que é a coisa mais séria que eu acho. É o conflito, no caso, que vai redundar, no fim, numa alteração do corpo de manifestação da consciência quando ressomar. Isso é que é o pior. Ele tinha problema com isso, devido ao processo de pulmões e outras coisas mais. Sindromologia. Poderia ampliar a parte em relação ao intermissivista da sindromologia, acima da autovitimização, acima da abstinência da baratosfera. Agora, aqui, em relação ao intermissivista, o que é que eu vou falar? Vocês entenderem isso? Eu vou ler para vocês, ver se vocês entendem mais do que eu sou burro, né? Sindromologia. Poderia ampliar a parte de não sei o quê em relação ao intermissivista? É assim de quê aqui? Sim da autovitimização seria do intermissivista? Sim da abstinência da baratosfera do intermissivista? Ó, fica para outra, tá? Você que tem perguntado muito, você manda de novo aí que a gente estuda. Agora aqui, suprimento vital. Sugiro um item. Existência de um planeta habitável que comporte a vida. Não, essa aqui já pegou tudo. Ela já pegou o negócio antes de aparecer o planeta. Quer dizer, até um certo ponto ela está certa, é um suprimento. Só que tem que esse está fora. Eu quero falar já dentro do planeta. Viu? Suprimento vital. Atividade física pode ser uma necessidade vital. Sem atividade, os músculos atrofiam. A higiene pessoal pode ser um suprimento vital? Não, isso está tudo já incorporado aí na questão nossa, que a gente está falando da proteção corporal, isso entra tudo, é fisiologia natural.
Suprimento vital. Poderia ser o trabalho como meio de sobrevivência? Ah, não fala isso, que a turma aí do deixa disso vai ficar danada mesmo. Não é. Suprimento vital, orientação, entre aspas. A pessoa que não sabe usar uma bússola e que se encontra em ambiente estranho, como matas e outros ambientes, como estrada e outros, ela pode se perder pela falta de orientação e até se salvar, tal, reticência. Orientação seria um suprimento vital. É o GPS que até o GPS da bússola consciencial com o ponteiro da bússola. Suprimento vital, convívio social, a pessoa está perguntando. Não, existe o convívio que está dentro da afetividade, que é o problema da inter-relação, que é o processo da sociologia, conviviologia, gregariologia, está tudo aqui dentro, né? Eu já coloquei. Gente, ó, 0-0, está empatado, hein? Empatou o jogo, 0-0, lá fora e aqui. Agora, aqui teve mais gente dando palpite, lá menos até agora, né? Vamos ver. Valdo, você tem algum itens a mais que se você guardou? Não, por isso que eu estou perguntando, eu esgotei meu repertório. Mas veja, eu comecei a pensar nisso quando eu sentei aqui. Então, eu vim aqui mais ou menos, foi menos de 1 hora, uns 40 minutos antes, não foi por aí. Mas durante esse período você não pensou em nenhum? Não, eu só relacionei esses 7, que é o que eu tenho na minha cabeça. E por incrível que pareça, está quase na ordem certa aqui, ó. Eu só troquei a água com a alimentação. Agora, quando você põe energia consciencial, aí está incluída a energia imanente, energia física, está tudo. Tudo que tem aí, que é o que mantém o processo da consciência no cosmos. Isso aí é aquilo que a nossa amiga falou aí. A energia é arranjar um planeta, que é o suprimento que tem energia, está certo? Mas isso é óbvio. Professor. O que eu quero, vocês entenderam, é um suprimento vital que seja aqui, indoors, dentro de casa, tá certo? Na biologia se considera um dos fatores essenciais os estímulos ambientais, né? No caso aí, você considerou dentro do interconvívio. O né? estímulo aqui os estímulos... tem uma opção de coisa. Por exemplo, o próprio oxigênio é estímulo. Agora, por exemplo, dentro do que o... Outra coisa, a alimentação, a água, a afetividade. O que é mais estímulo do que a afetividade? Exato. Eu mesmo coloquei na afetividade o processo da sexualidade. Acho que a própria informação, como o Everton estava colocando, entra na questão dos estímulos, né? São estímulos que o ser precisa para reagir e continuar. Agora, esse estímulo, a gente pode pôr aqui o item no meio do outro. Ele entraria aonde? Começaria aonde? Está mais dentro do interconvívio, né? Aonde? No interconvívio, você colocou? A gente pode pôr isso aí. Sabe, esses itens secundários do item principal, isso pode ir ao infinito. Tem muita coisa para a gente pôr. Aldo, e se esse item... Agora, tem uma coisa também que vocês poderiam ajudar. Tem 2 aqui que tem nome composto, uma expressão composta. Proteção corporal, vocês veem um nome só para isso? Eu não posso falar que seja imunologia, porque não é bem isso. Tem da autodefesa, né? É uma forma de... Autodefesa seria melhor do que proteção corporal, né? Vamos pôr autodefesa. Agora, sono natural, vocês viram algum nome? Sono é sono mesmo. Aqui seria o processo do onirismo. Então, a primeira coisa que a gente nota é o seguinte: ninguém vive sem fantasia. Nós precisamos do sono para poder sobreviver. Sono é onirismo. Talvez era o caso de eu colocar onirismo e 2 pontos. Sono natural, etc. O que vocês acham? Imaginação, fantasia. Está dentro? Tem lógica? Faz sentido? Hein? Sono é a mesma coisa, mas onirismo é isso. Agora, o problema maior é sono. Sem sono, ninguém vive. Uma pessoa fica totalmente pirada, doida ou morre, sem sono. Está provado.
Pois é, a imaginação. Aí eu sonho. Aí isso é onirismo. Então eu posso pôr onirismo que engloba isso tudo aí. Só o sono. Então tá. Então fica como estava. Agora a gente põe onirismo depois, sonho depois, e qualquer coisa de vocês, a arte de vocês são muito artistas. Valdo, todos eles podem ter subitens, né? Pois é, mas são esses que nós estamos falando. Agora, a energia consciencial, essa também é dupla, mas é EC. Não, aí já entra as outras coisas. O problema é esse. Então, ó, eu vou ler para vocês como é que nós estamos constituídos nesse instante, sujeito a chuvas e trovoadas, etc. Certo? 1, EC, energia consciencial. 2, oxigênio, sangue, líquor, etc., circulação e tal. 3, água. Água é H2O, para vocês terem uma ideia, sabe? H2O. Seria bom pôr H2O, água. Agora, 4, alimentação. Os nutrientes somáticos, mentais somáticos, etc. 5, afetividade. Estímulos, convivialidade, sexualidade, as bactérias aí, amigas de vocês e tal. Autodefesa, a proteção corporal, vestimenta, etc. Tal. E 7, sono, onirismo, sonho, etc. Vocês acham que isso está lógico? Tem lógica na situação? Valdo, a memória agora, não entra. Suprimento vital. A memória celular não entra? Memória da pessoa, vem devagar. Celular também não. É da pessoa. É igualzinho você falar, nós estávamos dizendo aqui, processo mental soma, esse negócio, a inteligência e discernimento. Se fosse aqui o suprimento vital, o que eu queria dar para todo mundo era discernimento. Mas eu não posso fazer isso, não existe isso. Valdo. Uma outra coisa também que é muito séria, que a gente está tentando dar, que é um suprimento vital, que é a informação, é a comunicação, o esclarecimento, atalhos. Mas veja, isso está aí dentro. A pessoa pode viver sem talhos. Quantos milênios vocês têm vivido só de tacão? Tacão. Valdo, a energia consciencial não seria bom especificar aqui que são outras E energias. como é que você especificaria? Existe energia... derivação da energia imanente. Energia imanente. Tá bom? Pois agora, energia física também. Da energia imanente. Agora, as energias imanentes, essa aí vem de diversas maneiras, principalmente dentro da autodefesa da proteção corporal. Vem as outras energias. A geoenergia, a hidroenergia e toda ela. Por exemplo, a hidroenergia é da água. Professor? A água aqui, H2O, eu posso colocar até essa palavra aqui, hidroenergia. Professor, a questão, então, de calor, o senhor está colocando nos nutrientes, né, na alimentação. A questão do calor, a geração do calor. Calor é bobagem, é coisa secundária. É energia. É energia, né? Mas aí... Como é que é? Mais nada? Ô, Kátia, nada? Como é que é? Mais nada. Eu estou vendo que o Leandro hoje, olha lá, o Maliandro, ele chegou lá também. Você não vai dar palpite nenhum nesse processo? Aí na sua cibernética, informática avançada, como é que chama aquele negócio agora? O Windows, RU. Como é que é? Agora, em vez de ser o Google, micro-RU. O micro-RU. Micro-RU. Como é que é? No seu micro-RU? Micro-RU. Não tem nada aí que possa ajudar o suprimento vital. Eletricidade só não adianta, tá? Eu já te digo desde já. Às vezes você vai arranjar alguma coisa. Valdo. Sim. Só se você quiser aqui, tem a relação das necessidades dessa teoria, né? Na verdade, que a turma geral. Escuta para a gente ver se tem algum palpite positivo. Fala. Eles falam das necessidades humanas gerais, né? Isso influi na qualidade. Então, as que seriam intermediárias,
principais seriam alimentação nutritiva e água potável, é a primeira. Bonitinho. A segunda é habitação. Habitação, que é a proteção. Que é a proteção. Terceira, aí já tem um aspecto mais social. Ambiente de trabalho desprovido de riscos. Isso aí já é o processo dela. Outra. Isso aí é a domótica. Ambiente físico saudável. Aí entra meio ecológico, sadio, água não contaminada. Tal. Outra. Isso é óbvio. O que mais? Cuidados de saúde. Acesso a serviços médicos e tal. O que mais? Proteção, aí é específico. Vocês estão vendo como é que tudo é difuso? Não tem nada assim específico. Proteção à infância. Relações primárias significativas. Isso é muito sério, a gente tem que tratar do Arlindo. A outra é relações... O Arlindo é o primeiro aluno da repreendência. A outra é relações primárias significativas, que eles colocam como grupos de apoio. Por exemplo... Você está vendo? Tudo já é o secundário, mas o primarão, o sério, o povo não estuda. Agora, você sabe por que é isso? Porque a ciência, ela estuda os universais. Ela não estuda a singularidade. Entendeu? São os universais. Eu não, eu tenho que estudar aqui a singularidade devido ao processo da multidimensionalidade. Uma das diferenças maiores entre a monodimensionalidade e a multidimensionalidade, que é a nossa, essa segunda, é justamente isso. É o problema dos universais e dos que não são. Aqueles que chamavam homotéticos, etc. Os idiosincráticos, né? Quer dizer que você leu tudo que tem aí. Não, aí teria mais segurança física, que é proteção contra violência, criminalidade, mas isso é óbvio. Educação e segurança no planejamento familiar, gravidez e parto. Tudo é decorrência, não tem nada. Agora aqui, outro suprimento vital. Poderia ser a projeção consciencial? Não, isso é fuga. Não é suprimento vital. Se a gente fosse colocar suprimento vital, mas ele entra na questão da energia consciencial, é a volitação extrafísica, isso é suprimento vital. Porque a pessoa vai lá, ela vem, Superman, Wonder Woman, entende? Ela muda toda. Não é bem a projeção, mas é a volitação extrafísica. Mas isso é extrafísico, isso não é suprimento vital. Aqui. Eu quero falar daqui. O parapsiquismo pode ser um suprimento vital? É a mesma coisa, Léo, né? Mas não é o caso nosso. Suprimento vital, a educação, a escrita, mas não é. Tá certo? Que é a comunicabilidade aqui no caso, que é o problema. A comunicação está dentro do processo da afetividade, a convivialidade. Poderia substituir o sono natural por repouso somático? Não, sono natural é que é o nome técnico. Abrange o sono e outros mais, sim, mas não é bem isso não. Agora, eu agradeço muito todos vocês aí, teletertulianos, que participaram aqui dessa briga. E eu acho que vocês ainda estão em maior número ainda. Os que deram palpite aqui são um pouco mais do que os outros. Mas já está quase igual. Valdo. Agora, até o momento, eu ainda não tirei nenhuma minhoca do cimento. Estou esperando. Uma minhoca do cimento, ainda não achei. Ô, João, vê se você mexe por aí. Né? Não é novidade, é uma sugestão sobre o que já existe. Talvez o item afetividade, o principal pudesse ser o convivialidade, que abarcaria a afetividade e os outros itens. Não, porque a convivialidade não significa que tem afetividade. A afetividade é do bicho. Se nós não tivermos afetividade, como é que é o negócio a criança nasceu, tem que colocar junto do peito, mesmo quando não está dando de mamar. O homem, por exemplo, o pai tem que pegar a criança e colocar no peito. E outra coisa, ele não dá leite, ele não amamenta. Então, o processo da afetividade é um processo mais do problema da energia, é muito mais sério do que a convivialidade. É a técnica dos americanos, que eles têm mania de querer abraçar. Qualquer coisa, viu você, tem que abraçar e apertar. Entende? Que é o processo torácico. O monarca. Justamente aonde o vírus, esse vírus aí é danado, ele é vírus pachu. Ele pega o cardiochakra junto dos pulmões para dar a pneumonia. E como diz os caras aí, é pneumolite, um negócio brabo lá que está dando. Esse é o clássico. Mas, gente, de qualquer maneira, vocês já me deram uma ideia. Vocês me deram confiança no que eu acabei de fazer.
Isso é uma grande coisa. Vocês estão pensando que não? Autoconfiança no meu processo. Quer dizer, se essa minha turma, que é o filé mignon de tudo que eu tenho por aqui, eles bateram a cabeça e ficaram na parede só, o negócio não passou nada, quer dizer então que eu posso confiar e levar esse trabalho para frente. Tá certo? São 7. O que é engraçado é que eu tinha falado desde o início que era 7. Eu comecei falando com você escrevendo, você lembra? E era mesmo. Você acha que pode ter mais? Né? Para mim tudo é possível, porque eu sou burro, né? Eu não sei tudo. Como é? Não tem competência? Como é que é? Fala aí o negócio do Adorno. Ele decorou lá os negócios para falar. Sinto-me extremamente desautorizado para emitir uma opinião sobre o assunto. Opinião a respeito deste contexto. Pois é, não. A resposta eu sei dar. Esse negócio de responder, das coisas mais fáceis que tem, é a gente responder. Entendeu? Agora, a coisa mais difícil que tem é perguntar. E perguntar não ofende. Mas o mais difícil é a pergunta, não é a resposta. Agora, uma pergunta inteligente para criar uma resposta difícil para a pessoa é a coisa mais inteligente do negócio todo. Entende? Então, a hora que eu fiz essa pergunta, quais são os suprimentos vitais da vida de vocês? E vocês se embananaram todos. Isso é o máximo. Mostrou que tem alguma inteligência nesse verbete. Antes de começar, o verbete já criou problema. Mas um problema satisfatório, que esclareceu alguns pontos de vista um pouco obscuros. Então, é muito sério isso aí. Agora, vocês vão para casa. Você já pensou? Às vezes você está no banheiro, lá tomando banho debaixo do chuveiro, vai ter uma ideia. Ah, faltou isso. Pronto. Vocês têm que esperar até amanhã para falar. Entendeu? Tem que esperar até amanhã. A gente vê o que dá. Não, eu já estou falando com a pessoa aqui. Outra coisa, isso aí, até um certo ponto, é sexo. Hein? Mas o suplemento energético é esse, é energia. Agora, vocês estão começando a notar como é que o suprimento vital, como ele é abarcante? Vocês já viram isso? Eu sempre pensei assim. Agora, eu nunca cheguei a fazer o negócio para fazer essa abordagem do jeito que eu estou fazendo. Agora, eu quero agora começar a tirar partido disso. Vou dar muito trabalho para a Rosa, para a Adriana, para arranjar o universo dessa condição. Como é que fica isso? Então, por exemplo, vocês aí, cada um de vocês atende esses 7 suprimentos vitais atualmente? Como é que são? Tem algum que está faltando? A Magali logo já abriu os olhos desse tamanho. Então, aqui está faltando dinheiro para aumentar a minha proteção. É isso? Está vendo? Já arranjei uma carência da história. Mas fala. Quando isso você... é o conflito, a conflituosidade dele com o microfone. Quando você falou que a ciência ela não é circular, você podia detalhar isso, por favor? Não, o problema é o seguinte, a ciência, eles gostam mais do universal. Esse é o motivo, por exemplo, que a ciência não estuda o cientista, ele mesmo, porque ele seria uma unidade isolada. Eles não gostam de nada que seja isolado. Não é isso na matemática também, o negócio não é esse? Então, o problema todo, eles caminham para o universal. Agora, eles começam a estudar aquele negócio do homotético, essa situação toda, o modo da indução e dedução, uma opção de coisa, mas tudo caminha para o universal. Eles gostam de tudo que seja universal. Esse é o motivo. Você vai fazer uma pesquisa, você tem que fazer uma pesquisa de acordo com aquilo que já foi estabelecido para todo mundo. Então, isso é universal. Mas é aquele sentido, ele se volta para si mesmo, que é o circular, é isso? Não, não é o circular. Esse aí é o unitário. Mas, no caso nosso, ele é o cosmovisiológico, é o que falta.
Então, uma vez, eu era rapaz ainda, eu falei uma coisa para um cara que estava estudando o processo de astronomia. Eu virei para ele e falei assim, escuta, você não se dá bem com a física. Quer dizer, a sua astronomia, vocês têm um divórcio com a física. Eu disse, mas como? A física estuda universais, até um certo ponto. Agora, você estuda só universal? Na hora que você está estudando um planeta, deixou de ser universal? Como é que é isso? Aí o cara falou, não, tudo é universal. Então, veja, por que que eles não estudam o unitário, aquele, o factual? Você está entendendo? Por quê? Eles não têm gabarito. A ciência material não tem gabarito. Por quê? Nós não somos matéria. Lá no fundo, esses materialistas todos, todo mundo está cansado de saber disso. Nós não somos matéria. A gente fala, você pensa, você age, você sente. Quer dizer, a pensenologia liquidou com o processo da ciência materiológica. Entendeu como é que quer dizer? Agora, eles têm que ficar naquilo que eles são bons. Eles não sabem fazer outra coisa. Por isso que eu chamo que são os caras psicóticos do elétrico. São os eletronóticos, quer dizer, psicótico do elétrico. Por quê? Eu só vejo o universal. Agora, esse universal deles é tudo furado. Por quê? Como é que eles vão falar do universal? É a última coisa que uma pessoa que vai estudar a si mesma vai estudar, seria o universal. Pelo seguinte, o que é o cosmos? Quanto que tem isso? Eles estão tentando estudar o Big Bang, qual que é a força básica que domina isso tudo. Está tudo aí, tudo besteira. Eles deviam de começar a estudar é a conscienciologia. Ele, cientista, quer dizer, eles estão rodando em torno de si mesmos. Entendeu? Estão marcando passo aonde eles estão. Eles não saem do lugar. Vocês estão entendendo como é que é? É aquele negócio do processo da circularidade de marcar no lugar. Entendendo? É a caixinha de música que a dançarina está rodando e não sai do lugar. É você na esteira aeróbica. Entendendo? A esteira aeróbica é, vamos dizer, o símbolo perfeito da eletronáutica. Perfeito em tudo. A hora que você for andar na esteira aeróbica, pensa nisso. Você vai ver como é que clareia tudo. Agora, veja, isso não é só filosofia, isso aí é ciência pura. Não adianta ver. Professor Valdo? Sim. Gostaria de fazer uma pergunta baseada nessa frase em destaque aqui. Você fala aqui o seguinte: a conflituosidade entre as consciências é gerada pelas diversificações das experiências evolutivas, pessoais e grupais, exigindo por isso imensa sensibilidade e intercompreensão. Presumindo-se que a conflituosidade é uma condição, vamos assim dizer, sine qua non do nosso real estágio evolutivo, sim, ao passo em que existe diversidades de interesses políticos, culturais, religiosos, sim, eu senti que desde o início até o final, apesar que essa frase ela resume bem, que você aborda a conflituosidade de um ponto de vista negativo. Certo. Eu gostaria que você falasse divido uma coisa muito séria. Por exemplo, eu posso colocar que isso aí é neutro, mas eu coloquei como nosográfico. Por quê? Devido ao belicismo. A Terra, vocês acham que daqui a 1 milênio já acabou a guerra? Alguém aí afirma isso? Então, nós temos que trabalhar muito nisso ainda e tem que levar o negócio para mostrar a patologia do conflito, que é essa que está superintendendo a Terra atualmente. Eu escrevi o Homo sapiens pacíficos baseado nisso. Mas aqui, eu não posso falar que é neutro. Agora, você tem que acostumar. Ele pode fazer com que ideias divergentes possam se coadunar por um outro lado. O que você vê de que, por exemplo, um debate, que mesmo que existam posições antagônicas, sim, possa não, eu haver vejo, existe um binômio visual. que eu chamo admiração e discordância, é baseado nisso.
Admiração, discordância. Eu admiro o seu ponto de vista e defendo o seu ponto de vista com a minha própria vida, mas não estou de acordo. Tem aí, fala com ele quais os verbetes tem vários. Agora, o mais importante é ver esse binômio da admiração e discordância, esse é importante. Tratar desse assunto, como ele está dizendo, tem o verbete confutaciologia. Confutaciologia, que é fala refutaciologia, que é baseado nisso. É isso aí que você está falando. Agora, eu não sei se... Agora, aqui eu quero que você entenda o seguinte, vê se ficou claro. Eu uso condições ambíguas para mostrar as ambiguidades, porque não tem outro jeito. Então, por exemplo, conflituosidade, está dentro da conflitologia, que eu coloco nosográfico, que é o que predomina na Terra atualmente. Agora, é lógico, nós estamos fazendo uma força danada, por isso que na frase enfática eu levei para o lado neutro. Isso é de propósito. Isso aí é o que a Sandra Tornelli e outros mais sempre falaram. Não, mas veja, como é que fica o problema da tematologia junto com o processo da especialidade e a frase enfática. Eu uso isso, ambiguidade, para clarear o processo. É de propósito. Agora, na frase enfática, o senhor fala em experiências evolutivas, mas quando eu li aqui, eu entendi que essas experiências podem ser desde a consciência até o serenal, né? Então, não significa que sejam positivas. Nem sempre são positivas, não. Porque quando fala mas agora, veja, mas a positividade aqui é na hora que eu falo. A sensibilidade e a intercompreensão. Eu já deixei no fim, de propósito. Agora, você vê que tem sua lógica isso aí, não é assim não. Eu não pergunto se tem sentido, porque eu acho que tem lógica. Tem o verbete também, confrontologia, que você coloca como sinonímia essa ideia que ele está passando, que a ideia neutra. É outro aspecto do assunto. O conflito como neutro. Né? Agora, gente, fatologia, segunda linha, de cima para baixo. Poderia diferenciar esses três tipos de conflito? O conflito aproximação, conflito evitação e conflito aproximação e evitação. Isso aí tem um cara de um livro que andou escrevendo isso seriamente. Eu mesmo já falei uma vez numa tertúlia sobre isso aqui. Porque o conflito é o seguinte, tudo isso aqui existe. Quando as pessoas, elas parecem estar muito juntas, é aí às vezes que aparecem os maiores conflitos. Entende? Esse é o motivo. Quando a pessoa casa, a lua de mel é a lua de mel. É uma delícia. É o problema do paraíso. Alguns dias depois, às vezes, o homem mata a mulher. Já tem acontecido isso muitas vezes. Então, veja bem, é um processo de aproximação, a evitação, aproximação, evitação. Isso aí varia ao infinito. Na psicologia é estudado toda essa parte desses tipos de conflito. Pois é, agora tem um cara que fez um livro sobre esses assuntos. Uma outra eu já falei aqui uma vez sobre isso. Então, aproximação é quando a pessoa está diante de duas alternativas que lhe atraem. As duas aproximam. Evitação, as duas afastam. Por exemplo, eutanásia. Deixa sofrer ou termina com a vida da pessoa. Né? E aproximação e evitação é óbvio. Agora aqui, seu primeiro contato com a central extrafísica da verdade, com a consciência livre, gerou algum conflito íntimo no senhor? Quais e por quê? Não é lógico que não gerou nada de conflito nenhum, pelo contrário. Me acalmou bastante, me colocou novamente como Zéfiro. Você está entendendo? Na minha posição de consciência. Não teve nada disso. A dispecificidade evolutiva é um suplemento vital, não é suprimento, é suplemento, quer dizer, um complemento. Né? Suplemento vital seria a convivência harmônica com as adversidades, onde tudo está incluído, a afetividade, alimentação, bem-estar, bom humor, racionalidade com a cosmoética, sono natural, alegria de viver, o equilíbrio do intrafísico com o intrafísico, o equilíbrio das energias, o mental soma com o discernimento, quer dizer, onde tudo está incluído. Seria aí, vamos dizer, o suprimentão, não é o suplemento vital, mas o suprimentão, o grandão, o mega suprimento seria o conjunto de tudo isso. No caso, seria o conjunto. Aí, no caso, para esclarecer aqui, é o conjunto. Eu falei na Sandra, ela apareceu aqui. Um contraponto para o suprimento vital seria o suprimento evolutivo.
Neste iria entrar todos os conhecimentos da conscienciologia, autodiscernimento, tais, inteligência evolutiva, dentre outros. Acha essa ideia válida? Sim, mas veja, não para nós aqui. Porque uma pessoa, você, por exemplo, inclusive eu, e por incrível que pareça, até o Arlindo, nós já vivemos alguns milênios sem a conscienciologia. De modo que não é um sofrimento vital. Eu quero falar vital aquilo que não dava para sobreviver, para não fazer nada. Senão, não é da vida. Vital é o certo. Fora de vital seria o letal. Mas fala. Só queria retomar um pouco aquela discussão das universais, né, e das singularidades. Sim. A conscienciologia, na verdade, ela trabalha com os dois, né? Ela considera os universais e as singularidades. Porque, por exemplo, na hora que você coloca lá o conscienciograma, né, e tem um modelo de referência, né, que é o serenão, ali estão características que são universais e as pessoas vão se comparar, ou a escala evolutiva, né? Entraria nisso também, né? Como nomotético dentro da conscienciologia. Todo mundo vai ser evoluciólogo. Na hora que nós colocamos ali as faixas etárias e o índice evolutivo, aquilo ali é o pessoal da pessoa. Mas na hora que nós vamos estudar o processo grandão, a coisa muda de figura. Então aí vem o varejismo e o atacadismo. Vem o factual e o cosmovisiológico. Se as pessoas querem anotar, a coisa mais séria é isso aí. É o factual e o cosmovisiológico. Isso aí é que é a coisa mais séria. A ciência ainda não chegou nisso, não. Vários pesquisadores da área da administração valorizam a diversidade, as ideias diferentes e os conflitos, também chamados de conflitos produtivos ou fricção de ideias. Fricção de ideias, eu já usei muito essa expressão. Como fonte de renovação e inovação organizacional. Como a organização pode tratar as diferentes ideias em um contexto político, poder, aproveitando o aspecto positivo do conflito, evitando conflitos antiprodutivos. O problema, nós já começamos a usar isso há muito tempo. O conflito que é produtivo, no caso nosso, é aquele que eu falo sobre a crise de crescimento. Ninguém vive sem a crise de crescimento. No entanto, vocês querem conflito maior do que uma crise de crescimento? No entanto, ela vem para o bem. Há males que vêm para bem, que é justamente o conflito feito pela crise de crescimento. Agora, gente, esse processo da fricção de cabeça, eu não sei se nem se está falando aqui nesse... Vai ter um monte de verbete que eu já falei nisso. Aí fala, né? Pois é, o que ele está falando lá, a gente está falando no verbete. Ele colocou ali, conflitos produtivos ou fricção de ideias, como fonte de renovação. Nós já falamos fricção de cabeça, que é a fricção de ideia. Está na definição, né? Fricções de cabeça, com a profunda falta de entendimento entre duas ou mais partes. Esse é o jeito. Agora, vocês estão vendo que eu procuro fazer síntese das coisas, mas como é difícil isso. Quando os assuntos são complexos desse jeito, se a gente não traduzir mais, explicitar, ninguém vai entender nada que a gente faz. Esse é o motivo que eu ilasteço, eu expando um pouco as definições que eu faço, que é de propósito, para ver se melhora, né? Para clarear, porque nós estamos mexendo só com assuntos que são complexezinhos, são um pouco sutilíssimos. Um pouco sutilíssimo, presta atenção, o que eu estou falando. Pouco sutilíssimo. Então, isso aí tem que especificar, não tem jeito. Mas vocês estão vendo como é que é importante a fatologia para a gente entender isso. Olha o tanto de conflituosidade, conflitualidade que eu fiz, conflitismo. Coloquei tudo aqui para a pessoa ver como é que é. E outra coisa, eu levei a 17 cognatos da cognatologia para a pessoa ver tudo que diz respeito a conflito. Que é para chamar a atenção do assunto. Agora, a melhor coisa que tem aqui é a politicologia. Está escrito a democracia vivida, que é o que a gente está tentando fazer, porque ainda não chegamos lá. Por enquanto, ela está muito teórica e uma prática canhestra, né? Ela bate pino na prática. Agora, a lei da inseparabilidade, grupo kármica, porque aí é que vem, todo conflito deriva disso aí. É o processo do grupo. Você já pensou
Eu poderia pegar determinadas pessoas, por exemplo, com bastante força, igual, por exemplo, o Arlindo, e eu arranjar um planeta para ele, só ele. Ele vai viver sozinho no planeta. O que vocês acham? Você acha que ele resiste? Você acha que você resiste isso aí sem birutar? Lembre-se daqueles italianos que foram para o interior do Brasil. A hora que fizeram a reciclagem muito grande, todo mundo ficou doido. E acabaram arranjando malária, maleita, milhões de coisas, acabaram morrendo tudo. Que eram os anárquicos, os anarquistas. Todo mundo morreu. O cara habituado a sair da casa dele para o escritório, do escritório para casa. Aí ele foi para o meio do mato. Chega lá e vê aquele... O que é a natureza, né? Os caras tudo militares. Pode falar. Professor, uma sugestão em relação àquele verbete anterior seria a adaptação às mudanças de contexto. Você está falando sobre o suprimento vital? Isso. Mas isso já entrou, né? Adaptação é convivência, o convívio. Não, alô? Não, é a questão, por exemplo, que muitos seres vivos, por exemplo, eles desapareceram do planeta por causa que as condições ambientais não permitiam mais. Mas é capacidade aí, não é necessidade. É a capacidade dele. É capacidade, não necessidade. Isso não é algo que é suprido. Isso não é suprimento. Isso aí nós já falamos no negócio. Não chega a ser. Passou perto. Hein? Então, vocês são os tangenciadores da ideia. Né? Tangenciadores. Tangente. Tem algum nome para tangenciador melhor que esse? Tem que chamar vocês, né? Tangenciadores da realidade. Hein? São láteropensênicos, né? Latopensenedores, tá certo? Ovaldo. Mas quem mais? Aqui talvez na fatologia ou na interdisciplinologia, sim. Poderia entrar a polemologia? Polemologia? Pode. Porque é a questão do conflito, né? Pode se colocar. Eu coloquei aqui até a harmonologia, você viu? Né? Mas a polemologia tem muito estudo, principalmente conflito bélico. É que o primeiro é a conflitologia, né? Já a conflitologia entre estudos. Mas aqui a polemologia como estudo de conflitos bélicos específica. É específica, né? A gente pode acrescentar. Professor, sim. Aqui. O senhor pode falar, então, na exemplologia, desse primeiro exemplo, a conflituosidade atenuante. Como é que funciona? Que é o enfrentamento inconsciente, indireto, elementar, simples, restrito, temporário, da escaramuça localizada. Então, é aquele negócio que os caras estão brigando, você chega lá e pergunta para eles, como é que é? Essa briga particular, eu posso entrar? É justamente isso. Que é o processo ainda atenuante, porque está começando. É gente que não entendeu nada. Às vezes é devido a um mal-entendido, alguma coisa nesse sentido. Muito embora hoje, devido a todo mundo estar armado, isso aí às vezes acontece uma tragédia, morre uma opção de gente, por causa de uma bobagem, por causa de um biscoito. Antigamente havia a guerra, a Helena, por exemplo, fez a guerra de Troia. Atualmente um biscoito é pior do que a Helena. Um biscoito às vezes cria uma verdadeira reação, morre uma opção de gente. Então, entre a Helena e o biscoito, nós pioramos muito. Dizem que a Helena era uma pessoa muito bonita. Então, como é que é? Tinha força presencial. Agora, fizeram até um cavalo, né? E levaram o cavalo cheio de gente na barriga do cavalo. Então, no caso aqui, como é que o senhor... Esse seria um estímulo menor e uma ingenuidade, um mal-entendido. Então, o maior, ele Por seria... exemplo, quase sempre isso aí, no fim, a pessoa chega no outro dia com aquela cara de paisagem e pede desculpa, se retrata. Entendeu? Entendi. E o agravante? Agora, o agravante é quando não tem jeito de consertar isso mais. Criou algum problema. O cara quebrou o braço do outro, pronto, como é que fica?
Aí o negócio é pior. Esse daí, pior do que isso. Às vezes cortou o braço, ele perdeu o braço. Estava dirigindo, começou a discutir com ele, começava a fazer, o carro bateu, cortou o braço do cara. Pronto. Não tem jeito de consertar. Isso é o agravante. Tem lógica isso aí para você? Tem. Agora, o agravante. O enfrentamento consciente, direto, crescente, complexo, explícito, público, abrangente, extremo da guerra cronicificada, que é a guerra de Israel com os palestinos. São dezenas de anos que eles estão brigando. Dizem que parece que eles vão caminhar para a guerra dos 100 anos de novo. Né? Mas aqui o senhor está juntando duas abordagens. Uma é que não pode retornar e a outra é que está consciente ao fazer. Né? Porque eu posso não estar consciente, fazer pode. E não ter, e ter um... Aí a pessoa vê. Agora, o nível de conflito mais sério é aquele que é provocado conscientemente por uma pessoa não objetivando nenhuma produção positiva de nada. Esses é que são os mais baratosféricos que existem. Às vezes, a pessoa faz isso só para defender um ponto de vista empedernido, quer dizer, recalcitrante. Uma coisa que ela está errada, mas ela não quer reconhecer. Quer dizer, aquela pessoa que fala, não quero saber, conheço, mas não quero saber, não me interessa e acabou tudo. Tem raiva de quem sabe e outras coisas mais, e por aí vai. Quer dizer, ele está totalmente antípoda. Essa é a antipodia absoluta. Entendeu? Nesse caso, a gente até pode dividir em 4, então, né? Aquele inconsciente. Não, tem até mais do que isso, se você for olhar os detalhes da história. Mas o que interessa mais são essas duas aqui, para a pessoa pensar. Por isso que eu coloquei duas. É atenuante e agravante, porque isso é clássico no próprio direito. O atenuante e o agravante, né? É o problema de direito. O que é que tem de atenuante e de agravante? É law and order. Aqui. É um processo da jurisprudência e outros nomes que se pode usar aqui. No caso, é a confrontologia para a gente estudar para a direitologia. Não é isso? Agora, o que é que está mais? Pode falar. A Fafá chegou na hora. Boa tarde. Pode falar. Aqui, na página 14, em neossinapsologia, o senhor colocou a ausência das neossinapses sobre o pacifismo. Sim. Eu queria questionar isso pelo seguinte sentido. Eu acredito que muitas pessoas que têm características belicistas, elas têm, de alguma maneira, escondidinho em algum lugar, uma célula que vai desabrochar num pacifismo, mas se a pessoa investir num autoconhecimento, numa autopesquisa, ela vai desenvolver isso mais. Sim, mas não tem neossinapse. Alguma coisa escondidinho lá no fundo pode ter para a pessoa desenvolver. Tem que funcionar, ela tem que viver, ela tem que atuar. Você está falando uma coisa que você está contando com o ovo dentro da galinha, da barriga da galinha. Não, isso aí não vale. Porque existem casos, eu conheço casos de pessoas extremamente belicistas, agressivas, até o último, comportamentos animalescos que mudaram radicalmente. Ele adorava a cadela que vivia com ele e mandava matar todo mundo. Isso a gente sabe. Isso é a ambiguidade da pessoa. Mas veja, ele não tinha neossinapse de nada, ok? E como é que a pessoa muda se ela não tem uma neossinapse, se ela não tem uma sinapse? Dele, que ele precisava daquilo devido à parte animal dele. Aquela cadela satisfazia os processos que ele não queria mostrar para os outros. Quantos animais domésticos substituem os filhos que a mulher não pode ter? Não, eu queria falar que na abordagem dela aí tem uma questão conceitual. Neo quer dizer novo. No que ela colocou, está dentro da pessoa algo que está escondido. Pois é, o antigo. Isso ela está falando de no caso aí, seria o paliosinapse. Justamente. Ainda poderia aparecer protosinapse. Isso não é neosinapse. O ideal seria seguir a protosinapse. Aí é uma questão conceitual. Que ainda não chegou. Ainda não foi parida. Essa sinapse não foi parida ainda. Ela está no limbo. Para que se justifique uma mudança, porque existem pessoas que mudaram radicalmente. Sim. De alguma forma estava lá um contexto, aí até apareceu a neossinapse, às vezes veio uma rebordosa violenta em matéria de afetividade, o cara quebrou o nariz, houve alguma coisa,
mexeu na pele dele, houve alguma coisa, uma pedra no sapato, não é isso? Mordeu na língua, não é isso? Houve um espinho de laranjeira que infiltrou debaixo da unha, tudo sem ele querer. Alguma coisa aconteceu e a pessoa agora, de um determinado ponto, professor, é isso que eu quero questionar, de um ponto em diante, ela aboliu completamente esse comportamento belicista e ela não atua mais. Sei, mas então, isso não quer alguma dizer coisa nada. fez a pessoa mudar. Veio depois, foi a hora que ela começou a fazer reciclagem. Pensa bem, não força a barra, não. Tá certo. Pois é. Tá certo. Então, vai passar pela reciclagem. Conclusão, pela Fafá. Proto-sinapse não é neossinapse, tá certo? Certo. Essa tá é a certo. conclusão básica de tudo aí. Que nós Só mais uma última pergunta. Faz favor. Professor, na binomiologia, na mesma página 14, logo abaixo... É o trinômio, o senhor fala sobre o conflituosidade, binômio competitividade e inassistência. É trinômio? disfuncionabilidade e conflituosidade. Ah, é binômio. 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 Subcerebralidade e conflitualidade. O que é que você quer? O Conflituosidade. anterior, disfuncionabilidade e conflituosidade. Também. O que você quer? Eu queria compreender um pouquinho mais a junção da disfunção com o conflito. O que o senhor se refere à área da disfunção? Disfunção é porque um conflito, por exemplo, pode ser de uma coisa que a pessoa não entendeu, da função, por exemplo, uma coisa muito simples, de um aparelho, por exemplo. Ela não entendeu aquilo, eles brigaram. Por causa de um processo à toa. Ela não entendeu. A hora que explicou, acabou o conflito. Agora, o binômio, subcerebralidade e conflituosidade. Isso não precisa explicar, né? É o que acontece mais na vida. Sim. Isso aí nós todos sabemos. Sim. Isso é São conhecido. doutores no assunto. Quer dizer, o conflito grande todo mundo sabe. Esse conflito pequeno é que o povo ainda não sabe. Vocês já perceberam isso? Entre nós aqui. É o conflito pequeno que é o problema. É a nuance, entende? Por isso que eu falo tanto em matéria de sutileza, nuance, a noção, entende? Noção, aquele negócio. Com relação aos casais, o que mais gera conflito, às vezes, é algo pequeno. É. E o pequeno leva para o grande. Na história humana tem muita guerra que começou por uma bobaginha, uma tutameia, um objetozinho pequeno, inofensivo, coisa à toa. Tudo isso tem. Aí é o fator desencadeante, é aquilo que determinou, né? Pouco a pouco. É o crescimento das coisas. Aqui na fatologia tem assim, na segunda linha, de baixo para cima, na página 13, né? Na primeira página. A relação frustração-agressão. Por que não está em binômio isso? Um binômio, frustração, agressão. É que eu estou chamando de relação. Por quê? Porque a relação, de vez em quando, eu vario para mostrar, para sair do binômio, para mostrar isso aí, como é que é. Outra coisa, você notou que está em itálico? Que é a relação, frustração e agressão, porque uma coisa puxa a outra. Sim. Entende? Aí, no caso, seria um crescendo patológico. Não é bem só binômio. É um crescendo patológico. A frustração e a agressão. Agora, veja, existe um trinômio nisso aí, que é a repetição da frustração. Depois da agressão. Não, presta atenção. Frustração, frustração de novo. Sim, depois da agressão. Sempre então, vem a frustração depois. Com certeza. Então, esse trinômio é o pior deles. Sim. Então, eu te mostrei aí. Isso aí pode ser binômio, pode ser a relação, o crescendo e um trinômio. Você entendeu? Vocês estão começando a julgar com as ideias, segundo essas técnicas que eu uso aqui do comportamento do processo com as ideias. Sim. Como é a abordagem técnica ao problema do debate. E aqui também tem os indicadores da conflituosidade. 2, 4, 5. Na quinta linha, né, indo de cima para baixo mesmo. Aí tem os indicadores da conflituosidade. Nesses conflitos que você está falando sutis, assim, menores. Você Esse, às vezes, a pessoa tem muita dificuldade para identificar, para localizar. Que é a agulha do palheiro. Você tem dificuldade para ver. Como é que começou isso? Gente, tem casais que eu já vi que começam a querela, uma briga entre eles. Lá no fim, eles esquecem por que aquilo começou. Vocês nunca viram isso? Eu já vi isso.
Bem claro. Eu cheguei lá e falei assim, vem cá, estou acabando de chegar, não estou sabendo, eu sei que a briga de vocês é particular, eu não vou entrar, mas eu só quero entender, perguntar não ofende. Então presta atenção, o que é que desencadeou essa discussão? Porque até agora eu já vi uns 5 elementos, mas eu não vi nenhum. Mas, Valdo, lá no... Aí a pessoa... Não, aí um olha para o outro, não, fica com aquela cara de paisagem, Mas, Valdo, lá no Rio Grande do Sul, Valdo, aqui, lá no Rio Grande do Sul as pessoas brigam hoje, daqui 20 anos elas se encontram, não lembram mais o motivo da briga, mas continuam brigando. Pois é. Faz parte, mas veja, são pessoas que são belicosas há 2 milênios. Uma pessoa que tem um temperamento belicoso hoje, de alto nível, e assim mantém no processo, gente, isso não foi criado no milênio, é no mínimo uns 2 ou 3 milênios, para manter aquilo dentro do mater pensene da pessoa, entende? O mater pensene dela, o megafoco da história, ela está sempre em torno daquilo. Agora veja, uma pessoa dessa, quando ela dessoma, ela vai para a bratosfera e cai fora, e vem de novo. Aquilo é assim. Fica lá. Agora, quando ela recicla, professor, ela vai mudar todo o grupo dela, toda a linha. Não, e ela vai atrás, o negócio todo é ir atrás. Quando ela recicla, ela fica, como é que diz? Pega o pé na estrada. É isso que fala? Ela vai para a estrada. Se ela não for para a estrada, não dá certo. Tem que ir para poder recuperar o que ficou. Porque ela deixou aquele monte de gente no acostamento. O cara estava lá pedindo, não parou, sabe como é que é? Então ele vai atrás. De modo que o problema é esse. Agora, alguém falou aqui, viu, Fafá? Eu quero só te lembrar. Falou que no Rio Grande do Sul. Cuidado, hein? Você não vai ao Rio Grande do Sul agora, não, né? Estou pensando. Pois é, vai devagar. A gente cuida, eu sei, não? Rio Grande. Só voltar naqueles conflitos menores que você falou. Você tem como comentar assim, em relação a esses indicadores desses conflitos menores? Assim, mais sutis. Indicadores, uma linha, uma agulha, um alfinete, uma bala de chupar, um chiclete. Eu já vi, por exemplo, uma briga que o cara quebrou o nariz do outro por causa dos chicletes que ele colocou na cadeira. Isso dentro do cinema. Ele colocou lá, viu que o cara ia sentar, colocou por cima. Aí ele foi mexer, quando viu, estava lá, o bumbum estava preso pelo chiclete. Pronto, foi uma briga, quebrou o nariz dele. O cara que ficou chicletado, quebrou o nariz do outro que chupou o chiclete. Agora, ele ficou sem poder chupar o chiclete durante muito tempo, por causa do nariz quebrado. A situação estava precária. Agora, eu sei desse, eu vi o caso. Tentei ver se entrava ali nessa, mas você sabe, é cinema, não dá, né? No escuro. Professor, só mais um aspecto. A gente percebe as consciex de antigamente, quando se volta para o Rio Grande do Sul. Você identifica sei. Na área. São as ancestrais suas. Né? É isso mesmo. Você volta e você percebe as consciex lá. Consciex ancestrais. Me inclua fora dessa. Não, é possível perceber, não atuar, não acoplar, mas você percebe direitinho como é que funciona lá e como é que funciona aqui. É ou não é? E outra coisa, muitas delas estão ansiosas para vir porque têm armas novas que elas ainda não usaram. Foi criada agora recentemente, não é isso? Mas, ela já vem já pensando na arma. O Holopensene gaúcho ele é tão evidente que não tem, qualquer pessoa que chegar lá percebe. Qualquer pessoa que chegar lá vai perceber porque ele é impositivo. Isso está no jeito das pessoas. Não. O tempo inteiro, no tratamento, no aeroporto, em qualquer lugar. Em primeiro lugar, eles falam em gaúcho, a palavra gaúcho. Segundo, arma. Isso é clássico. Você chega no aeroporto, você já vê o tratamento das pessoas do aeroporto, já é diferente dos outros aeroportos do Brasil. O jeito de tratar. Quer dizer, mesmo as pessoas que estão ali para tratar com outras pessoas,
já não são tão delicadas no tratamento. Quer dizer, já é assim. Entende? Não diz que quando o gaúcho fala parece estar sempre brigando? E é assim mesmo. Então, é impositivo. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 22 votos online, 20 perguntas respondidas online, 13 perguntas presenciais e 23 assinaturas no livro de presença. Hoje vamos ter um recado do Flávio Bononato. A eleição do verbete para amanhã: acrescentamento, a gênero, atividade homogênea, incompatibilidade intersomática, lateropensene, linha de montagem, manifestação parapsíquica, patopensene, recobramento, teste conscienciológico, transmissão gratificante, trinômio evolutivo. Já está disponível os DVDs do curso Mega Pensene Trivocabular. Esses DVDs estão disponíveis na recepção do CEEC. Para mais informações, para quem adquiriu o manual dos Mega Pensene Trivocabulares, o custo desse DVD, são 2 DVDs, saem por R$ 25,00, ok? Então, as pessoas interessadas em adquirir esses DVDs já estão aí disponíveis na recepção do CEEC. Obrigado. Ganhou o verbete Trinômio Evolutivo com 8 votos. Obrigada e boa tarde a todos.